Bom dia, bom dia! Está começando mais uma aula de ciências aqui dos 7º anos com a professora Luciane. E hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios referentes à continuação da aula passada, portanto, parte 2, referentes a briófitas e pteridófitas, os dois grupos de plantas aí referentes ao reino Plantae. Pega então as apostilas na página 103, exercício número 2, para a gente dar a sequência. Analise a árvore evolutiva dos primeiros vegetais ilustrada a seguir. Sabemos que as plantas terrestres evoluíram a partir das algas, estão aqui as algas, que ficavam em águas rasas. Com base em seu aprendizado, responda ao que se pede. Vamos relembrar um pouquinho aulas passadas. Então, nós temos aqui os que deram origem às primeiras plantas, então do reino Protoctistas, as algas. Então, elas evoluíram, obviamente, por uma característica que elas passaram de desenvolvimento, dando origem às primeiras plantas terrestres briófitas. As briófitas evoluíram, adquirindo então mais uma característica, tá, de desenvolvimento e deram origem, por enquanto nós paramos aqui na aula passada, às pteridófitas e assim sucessivamente. Pteridófitas evoluíram, deram origem às gimnospermas e às angiospermas na sequência. Então, qual passo evolutivo ocorreu em um que permitiu o surgimento do vegetal Y? Então, vamos lá. As algas evoluíram, nós já vimos aqui embaixo, e deram origem às primeiras plantas, as briófitas, as plantas mais simples. As briófitas evoluíram, deram origem, então, às pteridófitas. Qual foi, então, o passo evolutivo que ocorreu em um para que as algas, tá, ali que ficavam em marés baixas e depois altas, deram origem, então, às briófitas, possivelmente a disponibilidade pequena de água. Então, as briófitas, obviamente, conseguiam sobreviver com um pouco menos de água e todas as algas aqui na época, então, eram aquáticas. Já as briófitas adquirindo essa resistência, hora maré alta, hora baixa, então, na maré baixa, elas desenvolveram, então, essa característica, tá, de conseguir sobreviver com a quantidade menor de água, adaptando, então, impedindo a sua desidratação. Na letra B, identifique o vegetal Y, que nós já vimos. Então, as algas adquiriram, então, características de desenvolvimento e deram origem, então, às primeiras plantas. Então, o vegetal Y são as briófitas. Qual foi a características que as briófitas adquiriram e se tornaram, então, pteridófitas, mais desenvolvidas? Vamos relembrar as aulas passadas. As briófitas são plantas avasculares, sem vasos condutores de seiva. Já as pteridófitas são o que? São vasculares. Então, as pteridófitas apresentam os dois vasos condutores de seiva, xilema e floema, que conduzem água e nutrientes por toda a planta. Já o vegetal Z, para nós identificarmos, então, na letra D, nós já temos lá que são as pteridófitas evolutivas, então, a partir das briófitas. Então, as briófitas são avasculares e as pteridófitas vasculares, com os vasos condutores de seiva. Na questão de número 3, que se encontra na página 103, nós temos as pteridófitas, como as avencas e as samambaias, são plantas encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Explique o motivo dessa preferência. Então, vamos relembrar as aulas passadas. Nós temos aqui locais aí de matas úmidos e sombreados e aqui a água influenciando, então, na reprodução. O que nós temos? A sombra, obviamente, serve para que a planta evite pegar a intensidade solar diretamente, tá? Porque ela é sensível à luz solar direta. Então, obviamente, é para ela poder sobreviver, por ela ser sensível à desidratação. Então, o lugar de sombra favorece a sua reprodução. Já a água, ela necessita, tá? As pteridófitas, como as briófitas também, necessitam da água para a reprodução. Como que funciona? Então, vai cair aqui o respingo de água na planta masculina e ela vai levar o gameta masculino, os anterozoides, e eles vai levar, então, ele vai respingar, vai bater aqui e vai cair na planta feminina, aqui no gameta feminino, que é a oosfera. Então, necessita da água para levar, então, o gameta masculino até o feminino, para que haja, então, a reprodução aí, tá? Sexuada. Então, elas necessitam disso, de água para a reprodução e de sombra para evitar com que ela desidrate, tá? E consiga, então, sobreviver em locais sombreados. Na página 103, nós temos a questão 4. Preencha os quadros a seguir com as semelhanças e diferenças entre os dois grupos de plantas que nós já vimos. As briófitas, menos desenvolvidas, e as pteridófitas, um pouco mais desenvolvidas do que as briófitas.
Vamos então com as semelhanças. O que nós temos então de semelhança de uma briófita aqui de um musgo com a pteridófita aqui de uma samambaia? O que as duas têm em comum? Primeiro item, as duas dependem da água para a reprodução, ou seja, o que eu acabei de falar, é necessário levar o gameta masculino até o feminino, o anterozoide até a oosfera, para que ocorra então a fecundação e a planta consiga se reproduzir. Segunda semelhança entre as duas passam pela reprodução denominada de alternância de gerações. O que seria essa alternância de gerações? Uma fase da vida elas passam pela reprodução sexuada e outra fase da planta ela passa por uma reprodução assexuada. Então elas vão alternando sexuada com assexuada, possuindo esses dois tipos de reprodução. As duas também não conseguem produzir nem flores, nem sementes e muito menos frutos, que são plantas mais evoluídas que conseguirão produzir, então, esses 3 itens. As diferenças entre as duas é que as briófitas, como o musgo, são plantas avasculares, não tem o vaso condutor de seiva, o xilema e o floema. Já as pteridófitas da samambaia têm os vasos condutores para conduzir, então, água e nutrientes por toda a planta. Obviamente, possui, então, um porte, um tamanho maior. As briófitas possuem rizóide, cauloide e filóide, que são estruturas semelhantes, tá? Raiz, caule e folha, porém menos desenvolvidas, não formam tecidos verdadeiros, tá? Mas possuem a mesma função. Já as briófitas, como o musgo, por exemplo, tem a fase duradoura, ou seja, a fase da planta que vai durar mais é a fase que nós chamamos de gametófita, produzindo os gametas. Já da samambaia, as pteridófitas, a fase duradoura é o contrário, é a fase que vai estar produzindo os esporos, tá? A fase assexuada é denominada de esporófito. Na página 104, nós vamos preencher, então, a cruzadinha referente, então, aos 2 grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. Para relembrar um pouquinho, eu coloquei aqui alguns exemplos. Briófitas, nós vimos os musgos, aquele tapete verde, e as hepáticas, aquelas parecem umas folhinhas pequenas bem achatadinhas. Já as pteridófitas, samambaias, as avencas, licopódio, samambaiaçu ou xaxim e a cavalinha, tá? Vamos colocar aqui também algumas estruturas da parte aqui, nós temos de uma briófita, tá? E nós temos a estrutura aqui de uma pteridófita. Vamos começar então com o número 1 para a gente poder estar preenchendo essa cruzadinha. Frase de número 1. Qual é a estrutura das briófitas no qual os esporos são produzidos? Então, os esporos são produzidos aqui, parece uma bolsa, tá? Essa bolsa tem um nome, tá? Onde vai estar armazenando os esporos. Ela é denominada de, número 1, cápsula. Tá? Quando ela estiver, então, na fase de reprodução, na parte de reprodução assexuada, então ela vai estar liberando esses esporos no chão, para aqui no solo, para que eles germinem e formem uma nova planta. Número 2, um exemplo de pteridófita, que eu coloquei aqui em cima, tá? 5 exemplos de pteridófitas, mas aqui começa com a letra S de todos esses exemplos que eu dei, o exemplo clássico da pteridófita, que são as samambaias, ok? O número 3, parte da planta que se reproduz assexuadamente. Assexuada é pela produção dos esporos. Então, a parte de reproduzir, então, assexuadamente, eu denomino de esporófito, que está aqui no cantinho, aqui à esquerda. Número 4. Gameta feminino das briófitas e também das pteridófitas. Então, vamos relembrar, então, o gameta feminino. Aqui nós temos o gametófito, que é onde produz os gametas. O gameta feminino está aqui, a oosfera, e o gameta masculino, obviamente com a presença de água, o anterozoide, o gameta masculino, vai ser levado até o feminino, que é denominado de oosfera. Então, o 4, o gameta feminino, está aqui embaixo, é a oosfera. Número 5, exemplo de briófita, nós vimos 2 lá em cima, musgos e hepáticas. Então, aqui no número 5, o único que vai caber pelo espaço que nós temos é o musgo. O número 6, parte do vegetal que se reproduz por gametas. Então, qual é a parte da planta que vai estar produzindo os gametas? Anterozoide e oosfera. Tá aqui embaixo, ó, do ladinho direito, é o gametófito. O número 7, o gameta masculino, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, porque eles possuem o mesmo nome, tá? Aqui, onde a água vai levar esse gameta masculino, denominado de anterozoide, até o feminino, que é a oosfera. Só que nós queremos o nome do masculino. Então, no 7 é o, começa com A, já tem a dica, anterozoide. E pra gente finalizar, então, essa cruzadinha, vamos com o número 8, estrutura das pteridófitas, que armazenam, então, os
esporos. Então, qual que é a estrutura? A pteridófita tá essa daqui, esse segundo desenho, tá? Que é as samambaias, que vai estar armazenando os esporos, essa estrutura, esses pontinhos aqui marrons no verso da folha, tá? Dos folíolos aqui da samambaia, nós chamamos de soros. Na página 104, nós temos a questão de número 6. Um professor de ciências levou seus alunos do 7º ano a uma excursão para uma área preservada de Mata Atlântica. A primeira impressão que eles tiveram foi o fato de a mata ser bastante úmida e sombreada. Nos troncos das árvores, eles encontraram pequenos vegetais, parecidos com um tapete verde, como eu coloquei essa figura para representar para vocês, então, esse tapete verde. Além de plantas um pouco maiores, com folhas grandes, nas quais havia pontos escuros. Coloquei também essa segunda foto, os pontinhos escuros aqui nas folhas dessas plantas, que soltavam uma espécie de pó. Esse pozinho, então, são os esporos. O professor perguntou aos estudantes se eles conheciam as plantas observadas. Imediatamente, um aluno respondeu: essa planta verde, igual a um tapete, é um musgo. Essa aqui é a mesma foto da esquerda. E a maior é essa daqui do lado direito embaixo, é uma samambaia. Aqui está soltando, presta atenção no que ele disse, suas sementes para se reproduzir. O aluno, o que vocês acham? Ele deu uma resposta certa ou não? E vamos justificar também a nossa resposta. O que ele disse? Essa do tapete verde, obviamente, possivelmente vai ser um musgo, sim. Essa parte ele disse que é uma samambaia também, até agora ele está certo. Porém, o X da questão que se encontra errado são as sementes que ele disse. Vamos relembrar as aulas passadas. Nem briófitas e nem pteridófitas conseguem produzir sementes. Então, são plantas que não produzem sementes, nem conseguem produzir frutos e nem flores, tá? Então, essa parte da semente é o que fica incorreta. Então, ele está certo? Não. Por quê? Porque as samambaias são pteridófitas e as pteridófitas não conseguem produzir sementes. Então, o que são aqueles pontinhos que a gente viu lá, que ele fala que é sementinha? Não são, na verdade, são os esporos, que eles se reproduzem de forma assexuada. Na letra B, em qual fase da reprodução estava a samambaia? Então, nessa fase, eles produzindo os esporos, lembram, não é a produção de gametas, é produzindo os esporos. Nós temos aqui o esporófito, então, produzindo os esporos, não tem produção de gametas, obviamente, então, a fase da reprodução vai ser assexuada, ok? E aqui, se ele falasse a outra fase produzindo os gametas, aí sim seria assexuado o gametófito produzindo os gametas, anterozoide e osfera. Na letra C, como o ambiente úmido e sombreado pode favorecer o desenvolvimento desses vegetais? Por que eles precisam do ambiente úmido? Já vimos nas questões passadas. O que nós vimos, então? Sombra, porque eles são sensíveis à luz solar diretamente, tá? Para evitar, então, a desidratação. E o ambiente úmido é para que o gameta masculino consiga, então, chegar ao gameta feminino, nadar aqui até o gameta feminino para acontecer a reprodução. Então, tá aí a nossa respostinha. Úmido, eles necessitam de água para levar o gameta masculino até o feminino, e assim eles consigam, então, a reprodução. E locais sombrios, porque eles são sensíveis à luz solar de forma direta. Então, para evitar, então, a desidratação dessas plantas, tanto as briófitas quanto as pteridófitas também. Locais úmidos e sombrios, eles têm preferência. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por hoje, tá? E encontramos com vocês, então, até na próxima aula. Um grande beijo.